Bom, primeiro, boa tarde. Acho que temos aqui um... Deixa eu aprender a mexer aqui com o PowerPoint. Aqui. Espera um pouquinho. É isso. Bom, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade aqui em poder falar com vocês. Acho que é sempre muito bom escutar o que é falado em outras organizações, em outros mercados, né? Eu sempre tenho na minha cabeça que referências aí para gestão de risco no mercado é a indústria aeronáutica e a indústria nuclear. Eu acho que a química deu uma contribuição forte também, mas o nível de risco no qual essas organizações operam não abrem muito precedente para não ter altos padrões, né? E isso, para mim, é o que eu costumo falar em várias oportunidades. Isso é o que, na verdade, forja a cultura das organizações. A necessidade que elas têm de se adaptar aos seus riscos, né, para poder operar como um negócio sustentável, que vai formando de toda uma cultura, né? A cultura ela não nasce porque alguém quer, a cultura nasce porque existe um problema que pressiona um grupo e esse grupo reage para poder trabalhar com esse problema. Então, espero aqui também dar uma contribuição com a visão aqui da Dupont. Eu vou falar muito rápido sobre a Dupont e a Dupont Sustainable Solutions. Nós estamos num processo de grande transformação da Dupont desde 2014. Vou passar assim muito rápido por essa apresentação da organização onde eu trabalho. Vou falar duas coisas muito rápidas e complementares sobre segurança de processo. Acho que os conceitos aí já foram falados. Questões que eu... acho que vocês pensaram que eu estava mexendo no meu celular, mas eu estava tomando notas sobre vários pontos que vocês estão comentando, né, do tipo um sistema muito parecido um com o outro, diferenças semânticas entre vários setores, mas o conceito, no fim das contas, de um grande PDCA é o que vale, né? Então, um pouco da visão de segurança de processo da Dupont. Quero trazer alguns pontos de vista sobre fator humano dentro de segurança de processo, porque para o BQ entendo que é uma discussão super relevante, e as perguntas aí conforme andarmos, conforme o tempo. Tá bem? Bem, nossa missão como organização é proteger pessoas, melhorar operações. Nós somos uma parte do negócio da Dupont que está se destacando como uma empresa de fato de serviço, né? Uma empresa que presta serviço a outras organizações, trazendo toda a herança da Dupont, a marca, processos, etc. E acho que algumas características da nossa interação junto com os clientes está muito relacionado a ter a experiência de operador, ter um foco em implementação e ter uma preocupação em como as pessoas de fato trabalham e fazem os processos funcionarem. Todas as vezes que se aborda falar de sistema de gestão e qual o formato, e se é desse jeito ou do outro jeito, assim, como as pessoas entendem que decisões tomam. Acho que esse que é o grande ponto que a gente acaba sempre tocando. Temos uma preocupação muito grande e essa figura ela é muito parecida com a figura que nós vimos em outras apresentações, em conectar pessoas com operações e com tecnologia, né? Se você pensar em fatores humanos, essa interação é justamente o que acontece, né? Então, quando nós olhamos e vemos uma apresentação como a da Azul, onde ele fala, eu tenho indicadores preditivos que vão me dar um indicador de repente, ter que parar um voo ali na frente por causa de alguns indicadores que eu peguei. Bom, esse tratamento preditivo de dados
é uma das coisas que nós estamos investindo bastante forte, porque isso vai ser a tendência, né? Big Data está aí, temos que trabalhar com Analytics e temos que conectar isso com gestão e com comportamento. Não dá para trabalhar só dados, só uma coisa, só outra. Isso também é um ponto fundamental em qualquer abordagem e em qualquer discussão que nós vamos ter com clientes e mesmo dentro da própria Dupont. Como eu coloquei, nós estamos, como firma de consultoria, completando 50 anos, 51, na verdade, exatamente minha idade, onde todo o processo que surgiu da organização foi de aproveitar recursos internos para venderem o que a Dupont fazia e evoluir para entender necessidades de mercado e ver o que a Dupont tem de conhecimento e mais profissionais de outras áreas, de outras indústrias, para atender soluções de clientes e não para dizer como a Dupont faz, porque o que serve numa casa nem sempre serve na outra. Os problemas são diferentes, os contextos organizacionais são diferentes também. Aqui alguns exemplos de clientes: automotiva, indústria química, indústria, muito interessante esse caso de tratamento de água, é uma empresa saudita, né? Um dos mercados fortes onde a gente trabalha é no Oriente Médio, e lá dessalinizar a água é algo fundamental para todos. Então, tem vários perfis aí de clientes onde trabalhamos. Nosso foco muito voltado em 3 grandes pilares, que é a gestão de risco operacional, a excelência operacional e aprendizagem e desenvolvimento. Essas coisas se conectam muito. O colega da Petrobras aqui estava exatamente falando gestão de ativos, gestão de risco, muito conectado uma coisa com a outra. Talvez um ponto que eu destacaria na nossa interação com os clientes é que nós somos focados em implementação. Como implementar e fazer aquilo entrar dentro de um processo, dentro da veia aí, da própria operação, um sistema, uma ferramenta que tem que estar conectado com uma tomada de decisão. Um protocolo ele não serve de nada se não toma uma decisão. Uma análise de risco não serve para nada se não tem uma decisão associada. E decisões de negócio não são decisões certa ou errada. Decisões de negócio têm a ruim e a pior. E o executivo está lá para tomar essa decisão dentro de certos parâmetros, mas dentro de certa margem de risco. Essa é a vida aí de quem está à frente de uma organização, tomando decisões. Quanto mais para cima a pessoa está sentada, mais difícil é o balanço e mais ferramentalizada deve estar para tomar a melhor decisão. Certo e errado, sempre tem outro que vai discordar, né? Mas a melhor decisão possível é importante. Então, esse é um contexto que a gente procura trabalhar bastante, com ombro a ombro, governança e as questões de cultura que fazem parte. O último ponto que está aqui, por acaso, né? Muita preocupação em conectar questões de tecnologia, técnicas e questões de fatores humanos, que está aí sempre presente. Último slide, hoje somos 900 pessoas em 38 escritórios. Né? Somos globais e temos projetos aí onde trabalhamos também de uma maneira integrada. Isso é muito interessante porque isso nos dá assim, uma visão do que está acontecendo em outros lugares no mundo. Os problemas são muito similares, graus de maturidade às vezes diferentes, mas os problemas são muito similares porque tem pessoas em todas as partes do mundo. Esse é um ponto interessante. Bem, aqui alguns clientes. Falando um pouco de segurança de processo e fazendo um link aqui com gestão de riscos, alguns dos colegas também colocou esse ponto. Diferença básica de segurança de processo e segurança ocupacional está na natureza aí do risco. Né?
segurança ocupacional é algo onde a gente pode considerar como uma natureza de risco que tem, digamos, baixa severidade, entre aspas, para o negócio e alta probabilidade de acontecer, né? O impacto que tem uma pessoa martelar um dedo, ela para o negócio é diferente de explodir um gasômetro. Eu acho que isso tem que ser entendido, né? A chance de martelar outra vez o dedo, ela é muito maior do que explodir outra vez o gasômetro. Então, entender essa natureza é importante porque, como já foi dito, as tratativas são outras, né? As tratativas para eventos raros, elas não podem ser no evento, mas têm que ser preditivas nas camadas de proteção aí que foram apresentadas, nos controles das camadas de proteção, ao assegurar que os controles estão ativos para se manter as camadas. Boa parte do trabalho de confiabilidade é entender o que é controle crítico e como fazer esses controles críticos ficarem ativos, né? E esse é um grande desafio de todas as organizações, saber extrair o que é crítico e o que não é, porque dependendo do grau de maturidade que a organização tem para gerir risco, ou nada é crítico, e você pega lá a matriz de risco toda verdinha, acontecendo tudo errado, ou você vê que está tudo vermelho e o decisor que tem que tomar, né, as decisões de alocação de investimento não tem ferramental para tomar a decisão, porque toda a organização com medo de se proteger, pois que tudo é prioridade, tudo tem a mesma prioridade. E isso é um grande problema para as organizações, porque é impossível endereçar tudo ao mesmo tempo. Então, são questões muito relacionadas a como se administra o risco do negócio de uma maneira integral, e segurança de processo está dentro desse guarda-chuva como uma das dimensões, tendo essa característica, digamos assim, da raridade, da baixa probabilidade dos eventos, né? Um ponto que eu sempre realço quando falo de segurança de processo, né, como posicionamento da empresa, é que nossa mente muitas vezes nos trai, fazendo com que, numa análise, nós já descartemos um evento pela probabilidade. E, na verdade, nós deveríamos pensar exatamente o contrário, metodologicamente assegurar que eu capturo cenários tecnicamente possíveis, raros ou não raros, e aí, então, dar o tratamento adequado. Tá bem? Então, assim, são alguns pontos de vista que eu estou compartilhando com vocês sobre a relação de uma coisa com a outra. Tá bem? Só para me controlar aqui no tempo, quanto falta? Faltam 10? Nossa, só 10. Então, bom. Bem, aqui é um sistema, esse desenho aqui deve ter uns 25 anos, não tem nada de novo aqui. Todos esses elementos de gestão apareceram nas diretrizes da Petrobras, no CCPS. A gente pode condensar e descondensar isso, mas vamos falar de liderança, de análise de risco, integridade mecânica, investigar acidente, fazer auditoria, treinar pessoas. Os conceitos são os mesmos e que bom, né? Porque por que existe essa convergência? Porque isso é só aplicação de um processo lógico que nos leva para o mesmo lugar, né? Para operar um negócio, para operar seja uma planta ou um avião ou uma plataforma, eu preciso conhecer os riscos, eu preciso dominar a tecnologia, eu preciso ter procedimento operacional, eu preciso fazer manutenção, eu preciso investigar acidente, eu preciso treinar pessoas. É o modo de operar de qualquer negócio. Então, os sistemas acabam tendo os mesmos formatos, os mesmos elementos, chamamos assim, porque são simplesmente deduções lógicas de como se opera um negócio, né? Então, eu coloco isso porque acho que é um conceito, de certa forma, bastante maduro. O que eu colocaria de atenção como ponto sempre a melhorar em qualquer negócio, em qualquer sistema, são as conexões entre esses elementos, que muitas vezes isso é tratado de forma estanque. Uma análise de risco, ela alimenta praticamente todos os outros,
e isso se retroalimenta, né? Se eu defino um risco, do risco eu defino um procedimento, do procedimento eu faço um treinamento, e do treinamento eu faço a operação. E se tiver um acidente, eu tenho que voltar na análise de risco e faço todo esse processo girar. Bem, como é que nós abordamos a gestão de segurança de processo em qualquer ponto? Eu coloquei de certa forma aqui, mas imagina que nós tenhamos um objetivo de reduzir risco da operação e nós falamos, ok, para eu chegar nesse objetivo, eu tenho que trabalhar a parte técnica aqui, né, processos de tecnologia. Necessariamente eu tenho que conhecer o que eu estou fazendo e eu tenho que ter realmente processos, ferramentas para operacionalizar tudo isso. Só que eu preciso capacitar pessoas, né, desenvolver competências nas pessoas para usarem a caixa de ferramentas. Se você só chegar com a caixa de ferramentas e esperar que a pessoa use, ela não vai saber, né? E um outro ponto que está conectado é ela pode saber e pode ter, mas ela talvez não queira. Porque existem questões que são culturais e que são de ganha-perde dentro da organização, como qualquer profissional, de que, às vezes, adotar um processo faça sentido para mim, como indivíduo, e para a organização também, mas, às vezes, faz sentido para a organização e para mim não. Né? Exemplo muito clássico e assim, muito básico é, muitas vezes, a dificuldade em procedimentar questões operacionais, porque, ao você procedimentar, você está tirando, de certa forma, o poder daquele que sabe, daquele operador, daquele mecânico mosca branca que só ele sabe tudo e agora, quando você põe no papel, democratiza, capacita, a importância relativa desse profissional muda e isso passa com todos os profissionais e em todos nós em algum momento da vida. Então, entender, esse é um exemplo, mas entender questões de mindset são fundamentais para chegar no objetivo. Você pode ter o melhor desenho de sistema possível, mas se não trabalhar esse tipo de questão, a coisa não vai, né? Você, pelo mindset, inabilita toda a funcionalidade do sistema, seja ele de segurança de processo, de manutenção, de qualidade, do que for. Esse é um ponto super crítico nessa equação, não dá para trabalhar separado. E a última caixinha ali, o arco, é ter uma estrutura de management, de governança para isso, né? Ou seja, o amarelo, o azul e o vermelho ali, eles geram inputs, mas o verde é o que fala, eu tenho que alocar esse recurso, eu tenho que tomar a decisão, porque senão o processo não roda. Vamos fazer algumas correlações de fatores humanos e segurança de processo. Acho que na última palestra aqui, saiu um ponto que eu tomei nota, que foi fatores humanos, de certa forma, permeia os elementos dos sistemas, né? Porque tem pessoas em todos os pontos. Você pode haver uma falha humana, um erro humano na operação, na manutenção, no próprio treinamento, enfim, em muitas dimensões daquilo que é tratado. Acho que isso foi um ponto que ficou na minha cabeça bem importante, né? Então, alguns conceitos que já foram aqui falados, né? Que o ser humano é falível e a gente precisa acreditar nisso, né? Não dá para achar que a pessoa não vai errar. Eu vou treinar muito ela e ela não vai errar, vai. Eu vou pôr pessoas habilitadas e tal e a pessoa nunca vai errar, vai errar, né? Nós, como sistema, temos que fazê-la errar menos, dar menos chance para ela errar, até chegar num nível onde aquele erro dela vai ter muito pouco impacto para aquilo que é crítico dentro do negócio. Acho que foi você que colocou, poxa, fator humano, sim, mas também não vamos fazer uma panaceia. Para o que é crítico? Onde é que eu tenho posições críticas dentro da organização para realmente ali ser cirúrgico e pôr barreiras relacionadas a isso, que se eu sou tão dependente de uma pessoa que eu posso explodir uma instalação toda,
seguramente, em termos de camadas de proteção, isso não é suficiente. É preciso pensar em certas formas aí de minimizar esses impactos. Então, mas sempre aceitando a realidade de que o ser humano falha, né? A questão do erro humano, eu acho que também foi colocada, acho que você acabou colocando. Erro é uma coisa, violação é outra coisa. A gente precisa saber entender bem as diferenças disso, deixar muito claro isso nas investigações de acidente, porque pessoa vai lá e viola, aí a ação é treinar, né? Porque eu não quero brigar com ninguém, então põe que é para treinar, que está tudo certo, né? Eu já estou ficando assim com o cabelo mais branco, assim, cansei de ver empresas que, pela cultura de não querer conflitar, de não ter confiança, fazer investigações de acidente, onde na hora de botar preto no branco não escreve a causa, né? Foge da causa para dar uma amenizada, para não ter um conflito, né? Culturalmente, a organização que não quer ter conflito, não quer. E estou dizendo conflito no sentido ruim, estou dizendo discutir o que tem que ser falado, né? Então, muito importante essa questão de entender, né, o conceito de fator humano, entendendo, o erro humano não é violação, o erro humano é o erro mesmo, a pessoa falhou ao fazer aquela atividade que estava fazendo. Uma definição de fator humano: interação de indivíduos entre si com equipamentos, instalações e sistemas de gestão. Tá bem? Acho que é importante ter precisão conceitual para falar, né, as coisas. Então, interessante as semânticas diferentes, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque na implementação de processos, sistemas, quando você vai convencer pessoas a fazerem as coisas, é muito importante que todos falem a mesma coisa e, mais do que isso, que todos entendam a mesma coisa nesse processo. Bom, aqui, em termos de interação, né, onde é que se deveria buscar os pontos fracos, principalmente de interface homem-processo, né, que podem gerar ações erradas? Duas coisas também que acho que foram conceitos já colocados. Uma, que os fatores humanos devem ser considerados formalmente dentro da identificação e análise de riscos, né? É possível, em certas dimensões, considerando potenciais falhas em procedimentos, em treinamentos, em design, estabelecer alguns critérios e até alguns checklists que possam auxiliar as pessoas ao realizar análise de risco, para ter ali, com aquilo na mente, dizer, bem, deixa eu considerar onde é que eu vou colocar, como é que vai ser o design aqui da sala de controle, né? Porque se na hora que a pessoa tiver que trabalhar e atuar em vários alarmes, ele está tudo ao alcance do braço, ele tem que se mexer e sair correndo. É uma coisa óbvia, mas uma lista de verificação seguramente ajuda e dá suporte a desenvolver, inclusive, uma certa percepção de risco na hora de trazer o assunto à tona. E um outro ponto que também apareceu, esse é o desafio de começar a ser um dos últimos, o Glitz vai ter mais desafio ainda, nas fases de projeto isso é muito importante, porque depois já está complicado, já está instalado e você tem que conviver e colocar barreiras que normalmente têm menos força, né? Então, entender que no design, né, desde o processo inicial até a construção, se essas análises, essa visão for capturada, isso é extremamente importante, porque nasce um desenho inerentemente mais seguro, mais confortável, mais fácil para se operar e trabalhar. Alguns fatores, né, principalmente para instalações existentes, usar a experiência de operadores mecânicos é fundamental, porque normalmente os riscos relacionados a fatores humanos eles ficam escondidos. Eles não são óbvios. Só quem vive o dia a dia que sabe, que percebe a dificuldade em atuar de forma clara, determinada, para, assim, digamos, de sentir o problema. Então, se você não conseguir extrair isso
e tiver fóruns e maneiras de engajar as pessoas, veja, de engajar as pessoas para ter um ambiente de confiança para que isso venha à tona, isso não acontece. Então, é preciso detectar o que pode levar ao início de uma perturbação no processo, uma falta de estabilidade, o que pode escalar um incidente, ou que pode desativar um controle crítico, né? Isso é importante. 2 aspectos grandes a avaliar. Um, erro humano, né? Sendo um pouco mais pragmático aqui para fechar. O erro humano e a interface homem-máquina. Acho que isso ajuda um pouco a... Tá bom, o que eu levo daqui em termos práticos para casa? Bom, o erro humano, a gente tem que buscar uma abordagem em tirar as pessoas do automático. Nós todos entramos no automático. Então, o que a gente coloca como ferramenta para, pensa e processa, né? Processa e age, é fundamental como mantra para que todos nós, em algum momento do dia, falem assim, o que eu estou fazendo? Isso vale para qualquer um de nós. Se a gente não tiver mecanismos para pegar a força de trabalho e reforçar isso, é natural que isso entre dentro de uma rotina, dentro do automático. Seja fazendo uma operação rotineira, e aí é importante entender natureza de operação, né? O que é rotineiro põe o cérebro no modo de energy saving e aí te põe no automático. Então, mecanismos para trabalhar isso são extremamente importantes se pensar como uma barreira e tratamento à falha humana. E a outra é formas de detectar que a atenção está baixa. Existem aí organizações, já várias, automatizando alguns testes de atenção do início de trabalho. Vai lá num tabletzinho, responde 5, 6 perguntas, fala, hoje você respondeu rápido, hoje você respondeu errado. Né? Existem sistemas que podem ser, aí hoje com um tablet se resolve um monte de coisa, e aí isso pode ser trabalhado. Ela já deu que esgotou aqui, eu vou finalizar. Alguns pontos de interface homem-equipamento, acho que são importantes passar muito rápido aqui, 2 minutos, mas clareza e simplicidade de controles, clareza de sinais e códigos, identificação de cores, tubulações, como um procedimento é escrito. O procedimento tem 18 páginas, não tem uma foto. Hoje um procedimento pode ser um vídeo. Quantas empresas fazem procedimento um vídeo? Nenhuma, que eu saiba, assim, como formato. Né? Layout de controles, esse é um outro ponto. Então, aqui tem alguns exemplos de interface homem-máquina que podem levar a falhas humanas e podem ser observados aí dentro das organizações. Outras condições, número de tarefas executadas, trabalhos estendidos, instrumentação, grande ponto. Quanto que eu automatizo, tiro o homem da tomada de decisão ou não. Aqui alguns exemplos muito simples, todos aí vocês devem conhecer, mas código de cores misturados e depois quer que a operação da manobra lá nas válvulas saia certa. É um ponto super crítico. Pensem aí nas indústrias de vocês, se não tem oportunidades na padronização de cores e se todo mundo entende as cores. Imagina uma instalação aqui de combustíveis, produtos diferentes, todos os engates iguais. Chance de erro enorme, depende só do operador. Dá para pôr um monte de pokayoke aqui, troca engate, etc. Mas isso são exemplos de como a instalação pode levar a erro humano. Aqui um exemplo de alarme, não dá para ver direito, mas imagina que você tenha lá painel de controle tudo vermelho. Tudo vermelho, tudo é alarme, tudo está alarmado. O que o operador faz? Né? Aqui, para fecharmos, a permeabilização, né, a permeação de como a falha humana pode permear elementos de segurança de processo. Em termos de mudanças, treinamentos, destacaria aqui fadiga, ergonomia, tudo isso está dentro do mesmo grande pacote. E para fechar, eu ponho 6 pontos aqui. Considerar fator humano dentro do ciclo de vida do empreendimento, acho que isso foi colocado. Colocar os fatores humanos na avaliação das
análise de risco, identificações de risco. Treinamento não é capacitação. Ergonomia é importante. Gestão de alarmes é um conceito importante. Eu acho que a gente talvez tenha falado pouco, mas gestão de alarme tem uma certa ciência, normatização para isso. Acho que isso é bastante claro em indústrias mais complexas. Vejo pouco isso na siderurgia, na mineração. E o contexto social, que é algo que nos seta a cabeça para tomar decisões. Tá bem? É isso. Então, obrigado. Márcio, obrigada aí pela brilhante palestra. Gente, nós vamos iniciar agora o debate. Esse debate vai ser somente entre eu e Márcio fazendo as perguntas, não vai ser aberto ao público, ok? As perguntas foram formuladas pelo grupo de estudo, o qual eu faço parte também. Então, vamos aqui começar, ok? Desafiador isso, hein? Mano a mano, assim. Bom, Márcio. Tá ok? Márcio, obrigada aí mais uma vez. Obrigado. Né? Na visão da DuPont, qual fator de gestão do Process Safety é mais crítico para evitar acidentes de segurança de processo? Não tem o mais crítico. Você tem que fazer o sistema funcionar. Né? O cuidado com as pessoas ele é fundamental. Se as pessoas não tiverem com o mindset correto, ela inabilita os sistemas. Então, assim, se eu olhar para um desenho de sistema e dizer esse elemento é o mais determinante, assim, eu acho que não é uma abordagem correta em pensar que um é maior do que o outro. O desenho que eu fiz, né, que a DuPont traz, e aprendi assim, ele é uma roda com aros. Né? Você tem no centro da roda a liderança e tem a roda como disciplina operacional. Cada elemento do sistema é um aro. Se você tira um aro, o sistema fica mais fraco. A roda gira, mas ela vai dando aquela envergada. Então, é uma analogia que eu acho que é muito boa, porque você não pode dizer que é esse ou aquele. Para a roda girar, o sistema todo tem que estar balanceado. É um conjunto. E as interfaces são importantes. Na experiência aí que eu tenho tido de visitar várias organizações e várias plantas da própria DuPont em estágios de maturidade diferentes, os conceitos estão lá, eles são sabidos. A oportunidade está em ligar um elemento com o outro e a oportunidade está em usar de maneira correta e em tomar as decisões. Então, é um sistema, não são elementos aí que a gente pode destacar. Ok. Bom, você falou muito bem claro sobre a gestão dos fatores humanos, né? Mas qual a visão da DuPont, só a gente poder fortalecer bem isso, né? Qual a visão da DuPont sobre a gestão dos fatores humanos como meio de evitar os acidentes na segurança de processo? Bom, foi falado, e assim, corroboramos disso, que mais de 80%, talvez 90% dos acidentes tenham como pelo menos uma causa contribuinte um fator humano. Né? Se olharmos acidentes, aí, separando pela natureza, mais relacionados a ocupacional, isso pode subir. Para processos, isso pode cair, mas isso é bastante forte. E em todas as metodologias que aplicamos, no próprio início de uma construção de uma árvore de causa, você sempre vai ter ali como premissa que vão ser 3 causas: a humana, a sistêmica e a da condição. Então, ela é sempre presente e dentro do que for possível, né, tratar em relação a expor a pessoa a cometer erros,
é fundamental que você vai ter uma redução de acidentes se essas barreiras forem tratadas de uma maneira clara, como causa. A grande dificuldade para chegar numa discussão precisa é de realmente entender nos acidentes e de pôr no papel nos acidentes o que é erro e o que é violação, o que é falta de conhecimento e complacência. Esse tipo de desenho, de abordagem, eu acho que as empresas ainda têm que ficarem mais maduras para porem de fato no papel as causas reais. Isso é uma questão de maturidade, porque para haver essa sinceridade tem que haver a confiança dentro da organização. E isso muda com o tempo, muda com as lideranças. As empresas não são estáticas, né? Mas fator humano é um contribuidor natural, porque se você pensar em qualquer acidente, mas talvez esteja exagerando, mas pensar num acidente ocupacional, sempre tem uma pessoa e uma máquina, né? Prendeu a mão na máquina, a mão está lá e a máquina está lá. Por que a mão estava junto com a máquina naquela hora? E se for uma questão mais relacionada a processo, precisa entender se o ativador daquele controle que precisava atuar, ele tinha uma conexão humana ou não. Acho que são pontos aí para tratar. Mas se aconteceu alguma falha, porque parte do sistema não funcionou, e se a gente for nas causas, a gente pode chegar à conclusão de que ou foi tomada uma decisão errada, né, de uma maneira mais gerencial, e se construir um cenário para acontecer um evento complexo, e normalmente é assim, né, para eventos de processo que são mais complexos e tecnicamente difíceis de explicar, decisões ao longo de um tempo vão formando um cenário, né. Acho que um exemplo que você trouxe ali da sulfuração, sulfetação. Aquilo lá foi uma construção, né? Eu tinha um chefe que ele falava assim, olha, aconteceu um incidente, nosso acidente já começou. Ele ainda não aconteceu, mas ele já começou, hein? Ó, já deu uma coisa aqui, ó. Então, uma visão assim de antecipar. Gente, falando nisso, né? Então, assim, só fortalecendo, né? Como que o fator humano está bem integrado, né, ao PSM? Então, o fator humano, assim, um pouco de percepção, ele de fato permeia vários. Eu não diria que ele permeia, eu diria que talvez ele seja transversal, muitas vezes, aos elementos que estão colocados de caráter mais técnico. Se você pensar em integridade mecânica, e dali vão sair, além de toda a parte de engenharia de confiabilidade, mais as inspeções, a execução de inspeções, a execução das preditivas, se pensar a parte operacional, como opera, todas as decisões são tomadas, a probabilidade, né, de fazer uma pessoa errar nesses processos, ela está muito ligada ao ambiente, mas ela é transversal. Então, é sempre o aspecto do homem dentro da execução de uma certa caixa de ferramentas, que pode se chamar integridade mecânica, se pode chamar operações, pode chamar mudança, enfim. Ela tem permeabilidade, eu acho que é isso. Acho que não deve ser hoje mesclada dentro dos elementos, porque tem que ser estudada. É minha opinião também. Acho que tem que se aprofundar mais entendimento da psicologia e de várias causas que podem levar a situações de erro, para você ter um aprofundamento maior, e depois vai aplicando, porque está aplicando a pessoas. Se nós pensarmos, por exemplo, um programa de álcool e drogas. Um programa de álcool e drogas é uma forte ferramenta de fator humano. Você está bloqueando, você tem uma situação onde você sabe que a sua organização tem esse problema, porque todas têm, né? Põe uma barreira. Isso em muitas organizações é tabu, não pode falar. Não, aqui ninguém bebe. Não é verdade. É verdade. Eu tinha um cliente que falava assim, eu tenho um problema, estou voltando para a França. Lá os caras tomam vinho e não vai dar certo.
Ah, mas é cultural, mas o risco é igual. Metal lá e metal aqui é a mesma coisa. Né? Então, assim, esse é um exemplo de tratar uma causa de falha humana de uma maneira muito clara. Outro exemplo, gestão de frotas. Você pôr câmera dentro da cabine lá, né? Acho que aviação com caixa preta, né? De se pegar e amostrar a caixa preta e depois chamar lá o piloto e dizer, escuta, né, por que você saiu fora do envelope de voo aqui? O cara sabe que ele está olhando. É um pouco de cultura de dependência nesse sentido, mas como é que você dá certos sinais de controle para todo mundo? Eu acho que são coisas que fazem parte do trabalho. Agora, tudo isso é operação, manutenção, é permeado dentro do sistema de gestão. Ok. Bom, para a gente poder finalizar essa parte aqui com o Márcio, né, quais são os fatores críticos de sucesso para a implantação do PSM nas empresas? Bom, o primeiro ponto olhando para a matriz de risco ali que eu mostrei, acreditar que eventos catastróficos acontecem. Isso está relacionado ao apetite de risco da organização. Organização muito atirada ao risco, né, com alto apetite ao risco, normalmente posterga tratamentos para eventos que não vão acontecer. Faz 10 anos que não acontece, né? Não vai acontecer. Tinha um consultor que estava lá comigo, ele dizia que eu não vou morrer, eu nunca morri antes, então eu não vou morrer. Assim, ele não tinha a prova de que isso ia acontecer, né? Então, a organização, normalmente, ela muda seus patamares de negócio, de cultura, inclusive, né? Quando se estuda a cultura da organização, você tem que estudar o fundador e os eventos críticos pelos quais ela passa. É igual a nossa vida mesmo, né? Onde é que você nasceu e o que você passou. E muitas vezes eventos críticos são acidentes, que são raros, e esses acidentes mudam a organização. Nós temos N exemplos, né, para tratar. Os grandes acidentes mudaram a indústria, né? Chernobyl, estamos aqui para o Chernobyl, tenho certeza disso, né? Que desencadeou todo um entendimento de que cultura organizacional é causa de acidente. Então, para implementar um PSM, a organização tem que estar com menor apetite ao risco, né, sabendo que, crendo que eventos catastróficos podem acontecer, e tem que entender que não depende do histórico. Né? Se olhar para o histórico, ter vindo bem até agora, não ter acontecido nada, não é garantia de que não vai acontecer nada. E essa mudança de mindset, e eu acho que o desenvolvimento do mindset de gerir por risco é fundamental para altos executivos começarem a tratar coisas que normalmente não vinham à tona porque não tinham a evidência. Depois, quando vem, dá no jornal, né? Acho que esse é o grande ponto. É uma questão estratégica, não é uma questão técnica. Ok. Márcio, mais uma vez agradecemos a sua participação. Obrigado, Tânia. Né, esse conhecimento que realmente, mais uma vez, brilhantou o nosso evento. Tá? E gostaria agora de entregar aqui uma lembrança a você, em agradecimento à participação. Obrigado. Obrigado.